Imagina que tu nasce do nada, não entende bem o que acontece no mundo e é instruído por um maluco a andar por uma terra completamente sem sentido, onde tu se sente perdido nesse mundo que parece bonito, mas vai se mostrando o mais terrível possível. E mesmo assim você precisa continuar andando mesmo que nada faça sentido. E por mais estranho que pareça, eu não estou falando de você, me desculpe, na verdade eu falo de Blasphemous, um jogo sobre fé, culpa, arrependimento, castigo, heresia e tudo que existe entre esses extremos. A história dele é completamente misteriosa, mas cheia de detalhes escondidos espalhados entre o jogo base, as DLCs, o quadrinho e várias pequenas descrições que o jogo nunca explica direito. Se você nunca jogou, você provavelmente já ouviu falar desse nome, porque, bom, esse é só um dos indies mais respeitados de todos os tempos. E a minha ideia aqui é tentar juntar tudo isso, trazer o que seria o mais próximo possível da experiência de jogar e entender Blasphemous, trazer contexto, costurar os acontecimentos e mostrar como esse mundo funciona. É claro, nem tudo vai ser mostrado aqui, porque parte do encanto tá justamente no que o jogo deixa em aberto. Então algumas coisas eu explico direto, outras eu vou explicar no final, e outras vão ficar só na sugestão ou na subjetividade. Outras eu viajei legal, pra deixar a experiência mais fluida e menos travada em experiência, por mais que isso seja um pouco impossível. Essa é uma obra que fala de fé, mas também de medo, principalmente do que acontece quando os dois se fundem. E pra ser sincero, o que mais me pega é como algo que, aos olhos de muitos, é só um joguinho de plataforma pixelada, consegue exemplificar e mexer com tanta maestria num assunto tão complexo quanto a religião, ou melhor, o fanatismo religioso. A primeira frase que aparece na tela é: não é o sol nascendo, são os nossos pecados. Porque es mi culpa, os reclamo milagro doloroso. Haced que mi pecho se duela de arrepentimiento. Forjad vuestro castigo y clavad en lo profundo. Dad forma, una vez más, a mi culpa. Logo depois, a câmera corta, corpos amontoados, e no meio deles, a gente desperta. O jogo segue sem explicar nada por enquanto. O que ele mostra é simples, um lugar bonito por fora, mas quebrado por dentro. Esse lugar se chama Custódia, um lugar que parece vivo, mas nada parece em paz. O lugar é cheio de igrejas enormes, bonitas e ruas que parecem calmas, mas o povo vive ajoelhado, cansado, se arrastando entre orações e castigos. Esse primeiro impacto já diz tudo sobre Custódia, um lugar que acredita tanto na dor que acabou se tornando feita dela. É como se a fé tivesse apodrecido de tanto ser idolatrada, e o protagonista, silencioso e imóvel, pareceu o produto final disso, um homem que fez voto de silêncio para pagar pelos pecados dos seus, que agora estão completamente dizimados. Ele acorda justamente entre os corpos deles, e isso não é coincidência. As pessoas daqui veneram o que parece ser uma entidade. Eles chamam de O Milagre. Ela que rege esse mundo, e foi ele que trouxe o nosso protagonista dos mortos. Para que, você me pergunta, e o que é essa entidade? Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar entender na nossa jornada. Mas o Milagre, ele não é um deus no sentido tradicional. Ele não tem rosto, corpo e, até onde a gente sabe, nenhuma vontade compreensível. Ele só existe através das deformações que ele causa. E o primeiro ato do Milagre que ficou conhecido foi o que chamam de justamente o primeiro milagre, que começou com um cara que rezava pra sentir dor. Ele queria pagar pelos próprios pecados e o tronco onde ele estava começou a retorcer até que se fundiu com o corpo dele. Esse cara nunca gritou, nunca pediu ajuda. Ele disse apenas 3 palavras: minha grande culpa. E tudo isso que eu tô falando é importante pra fazer contexto a esse mundo. Depois que esse cara morreu, uma árvore cresceu ali, que se dividiu em 3 galhos grossos. Todo ano escorre um líquido dourado dela. E Del Gracias, que é o velho que vai narrar nossa jornada, diz que é o jeito do Milagre lembrar o povo que ele ainda tá por perto. Del Gracias é tipo a voz do Milagre. Ele não guia, ele não vai te consolar. Ele aparentemente é um narrador de tudo o que acontece por aqui, um narrador de toda essa história. Ou seja, ele é aquele personagem que sabe muito sobre você e te dá os
devidos contextos, mas você não sabe nada sobre ele. O cara simplesmente vê o humano levantando da morte e fala tipo, ah, você acordou? Eu tenho uma missão pra você. Você fica tipo, oi? Calma aí, paizão. Até porque esse despertar do nosso protagonista não é contextualizado pra gente, pelo menos não no jogo. O quadrinho Blasphemous The Nilan mostra o que rolou justamente antes disso. Esse foi feito como um bônus pra quem ajudou na campanha de financiamento do jogo e como parte da edição Deluxe também. Ele funciona quase como um prólogo do jogo. Ele começa com uma mulher junto ao protagonista dizendo que a espada do pai, que o nome é Mea Culpa, renasceu e precisa ser recuperada. Eles já estão à procura dela. A gente vê que eles estão ali numa floresta e encontram uma velha capela. E no caminho ela vai contando o que o milagre fez com o mundo. Ela vai falar das maldições, das deformações e das histórias que deram origem à custódia. Ali ela também explica a origem dessa Mea Culpa, a espada feita de arrependimento e carne viva, dando contexto para a primeira cutscene do que atravessou aquela mulher. Essa capela abriga a pedra ajoelhada, cujo coração foi perfurado para cumprir o seu desejo. Nunca saberemos o nome dessa alma atormentada, apenas a cor das pétalas que continuam a cair em seus pés. Tire a culpa da pedra e de agora em diante eu te chamarei de O Penitente. Assim, o protagonista recebe o seu nome, o Penitente. Penitente vem do latim aquele que busca expiação. É alguém que carrega o peso da culpa de outros ou de si mesmo. Em Blasphemous, isso não é um título, e sim uma identidade. Mas logo uma figura se mostra contrária ao nosso protagonista, uma tal de Crisanta da agonia envolta. Começa ali uma luta entre os dois, só que ela passa o penitente sem dó nem piedade e arrasta o corpo dele de volta para a Irmandade da Tristeza Silenciosa, a ordem que o penitente fazia parte, que é a rapaziada que a gente acorda no início do jogo. Segundo Crisanta, eles cometeram algum erro grave contra a igreja e por isso foram todos de arrasta. E antes dela ir embora, ela fala uma última coisa: se o milagre realmente te escolheu, tu vai voltar dos mortos. E se esse for o teu destino, a gente vai se encontrar de novo. E é exatamente isso que acontece. Não dá pra saber quanto tempo passou desde esse acontecimento até o início do jogo, só dá pra saber que essa previsão aconteceu. O penitente levanta entre os mortos. Ou seja, essa tal de Crisanta é um mistério, mas a história já deixa claro que ela é mais importante do que parece. Mas enquanto isso, a gente pega o controle. É o primeiro contato com o peso do corpo, a cadência da lâmina, os espaços entre os ataques. O guardião dali é o chefe de tutorial. É o tipo de chefe que não precisa de motivo. A função dele é simples: garantir que ninguém da rapaziada do penitente, que é a Irmandade do Lamento Silencioso, tenha sobrado vivo. O penitente é o último e o guardião é o carrasco. Ele tem um moveset simples de 2 ataques que é só pra tu sentir o combate a la Souls ali e se acostumar com ele. Diante do corpo caído do guardião, o penitente se ajoelha e aproveita o corte do lado direito do inimigo para despejar o sangue dentro do próprio elmo, como quem sela um pacto. É o primeiro rito de Blasphemous, o batismo invertido. Na tradição cristã, o batismo é a pureza e o renascimento, que em custódia significa contaminação. Esse gesto faz referência direta à passagem da Bíblia de João 19:34, quando o lado direito de Cristo é perfurado e dele jorra sangue e água. O elmo coroado do penitente, o coroado de espinhos, reforça ainda mais esse paralelo messiânico. E tipo assim, apesar do jogo ter referências a rodo a diversas religiões e divindades, Blasphemous é praticamente uma carta de amor e ódio à religiosidade espanhola, ou melhor, o catolicismo espanhol. A maioria das coisas aqui vem da tradição católica andaluza, dos santos sangrando nas procissões e da arte barroca. Por exemplo, o elmo do penitente, ele é inspirado no capirote usado nas irmandades de penitência da Semana Santa, símbolo de humilhação e purificação. Outro exemplo é o próprio nome Custódia, a região onde o jogo se passa, que vem das procissões do Corpus Christi, onde o cálice sagrado, que é usado nas missas para conter vinho ali, é carregado dentro de um cálice dourado chamado justamente de Custódia. Para onde tu olhar em Blasphemous, provavelmente tu vai ver uma referência católica ou apenas religiosa, que se eu fosse falar de todas esse vídeo teria algumas horas. Mas eu acho que é importante falar disso aqui porque, diferente de momentos seguintes do game, esse momento aqui define toda a teologia do jogo. O sagrado não é como a gente imagina, algo belo, muito pelo contrário, é algo viscoso, punitivo, sujo, tanto que o penitente não nasce em nome da vida, mas da penitência. Quando a gente sai do templo, temos o nosso primeiro contato com Telgracias. Pesaroso corazón sea, penitente.
Tu vê que ele tem essa voz de quem narra uma história que já terminou. Ele fala pra gente das 3 humilhações, 3 provações que devem ser cumpridas para alcançar a catedral da mãe das mães e um tal de berço da aflição. Cada humilhação é um tipo de sofrimento físico, espiritual e existencial. E ao contrário do que parece, ele não tá abrindo caminhos, ele tá trancando um destino. Suas palavras são mais como uma sentença do que como uma instrução. Porém, antes da gente ir, ele nos dá um espinho. Ele diz que quando esse espinho floresceu bastante para perfurá-lo, o penitente estará diante da verdadeira misericórdia. E com isso a gente é largado no mundo. Blasphemous parece simples à primeira vista, um Metroidvania 2D, tu já sabe mais ou menos o que esperar. Ele pega aquele ritmo de Souls-like que ficou muito popular com títulos como Saint of Sanctuary para transformar o que seria a rotina de plataforma na tensão constante que o jogo quer passar. A graça não tá em dominar 1000 combos, mas em entender o tempo de cada golpe e o espaço de cada inimigo. Os inimigos no geral eles não são difíceis sozinhos, o desafio vem do jeito que o jogo coloca eles, sempre no pior lugar possível. Às vezes o perigo não tá na criatura, mas no cenário que ela guarda. É ali que o combate e o design de plataforma se juntam e o jogo mostra que o castigo é arquitetônico. E visualmente é uma insanidade, desde os cenários muito característicos e os monstros são bizarros de um jeito que só um artista espanhol conseguiria imaginar isso aqui. Os caras pensaram em tudo, até nas finalizações, as mortes, tanto as tuas quanto as dos inimigos, são uma coreografia muito grotesca e muito bonita, olha isso. É aquela parada de coerência que o jogo acredita que até o sofrimento pode ser arte, saca? Nesse primeiro caminho que a gente faz, a gente já consegue reparar nisso, só que a coisa vai escalar mais na frente. E a nossa primeira parada aqui é em Albero. Esse é o último respiro de humanidade de Custódia, que aliás, Albero não é um nome inventado, tá? É uma palavra espanhola que eles usam para descrever um tipo de terra dourada, que é comum na Andaluzia, aquela região do sul da Espanha onde o catolicismo barroco nasceu. O lugar lembra uma cidade medieval, só que completamente decadente. Cada vez que tu avança no game, tu vai ver mais pessoas e até animais domésticos ali povoando, até porque aqui é conhecido justamente por ter muitos moradores de rua, muitas pessoas doentes. Albero vai ser aquele cenário central, que é a vítima do problema maior da obra, do mal que rodeia esse universo. Mas, quem segura as pontas aqui são as pessoas chamadas de os beijadores das feridas. Eles cuidam dos moribundos ali como quem faz voto de abraçar a dor do outro. A inspiração aqui é muito clara. São Francisco de Assis, aquele que convivia com os leprosos e os beijava sem medo. Um dos beijadores ali se chama Tirso. Ele pede ajuda pra gente. Falta ungento, falta bálsamo, falta folhas, falta uma fé que funcione. Só que ele não especifica que itens são esses, ele na verdade fala que o milagre vai mostrar pra gente. O nosso próximo rumo é em Mercy Dreams, Sonhos de Misericórdia, que aparenta muito ser um dos subsolos ali do castelo. E o mais estranho são os tipos diferentes de seres que moram ali, que são completamente distintos uns dos outros, mas que parecem viver em harmonia de alguma forma. O mais estranho disso tudo é que a única figura que parece 100% humana aqui tá lá no fundo desse lugar, uma mulher cega chamada Viridiana. A princípio eu pensei que ela fazia parte dos beijadores, mas logo ela solta uma pista do que possivelmente ela seja. De un lugar de bendiciones se me encomienda velar por vos, penitente. Así pues sea dispuesto, penitente en el silencio. ¿Necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido? Se você sela o pacto, ela aparece nas grandes dores. Cura, protege, segura sua mão por alguns segundos e paga o preço junto contigo. A cada ajuda, ela envelhece um pouco. A caridade aqui é um pavio queimando dos dois lados, mas ela é muito útil para o que tá no fundo de Mercy Dreams. A primeira provação. Tem piedade. A pose é bem conhecida, lembra a Pietà. Essa é uma das esculturas mais famosas do mundo. Ela representa Jesus morto nos braços de sua mãe, mãe cadáver num corpo só, compaixão virada à agonia. É a imagem perfeita da lógica desse mundo, um tipo de consolação que te fere. A luta aperta um pouco se tu rushar pra cá, que foi o meu caso, mas ela não é complexa. Parece mais uma evolução mecânica do chefe do tutorial, porque ao invés de ter 2 movesets, agora ele tem 4 a 5 basicamente. Mas se tu tiver estendido o pacto com a Viridiana, ela vai estender a tua vida por alguns instantes, quando tu estiver indo de vala. Com o tempo dá pra entender o jogo que Blasphemous propõe, que salvar e sofrer são o mesmo gesto, só que vistos por ângulos diferentes. Essa mulher é uma das figuras mais misteriosas do jogo. Ela diz ter sido enviada de um lugar de bênçãos pra cuidar do penitente, mas o que parece ajuda pode ser outro tipo de penitência. Cada vez
vez que ela te salva, ela envelhece um pouco, como se o milagre cobrasse o preço por cada gesto de compaixão. Tem quem diga que ela é a personificação da caridade, um eco de uma santa que o milagre aprisionou, outros acham que é o próprio milagre testando o limite da empatia humana. De um jeito ou de outro, ela simboliza a bondade que insiste em existir mesmo quando o divino já enlouqueceu. Quando o monstro cai, não tem um triunfo, apenas uma etapa. A primeira humilhação tá feita, o mapa parece crescer como se própria custódia admitisse que você tem mais dívidas pra pagar, e aquela sensação de Souls-like que vinha só da trocação ali, agora tu vai conseguir ver melhor nas páginas dos itens. Parágrafos inteiros explicam quem sangrou por quem beijou qual ferida, quem pediu qual castigo, e esse é um detalhe muito forte de Blasphemous. Ele é ainda mais profundo em contextualizar você pelos itens do que um Dark Souls da vida. Blasphemous é um Metroidvania raiz, mas ele tem um senso de ritmo um pouco diferente. O mapa é um labirinto que se reconecta a cada novo poder, e o jogo é esperto bastante para nunca te deixar rodar em círculos sem propósito. Os atalhos e portais tornam o retrocesso menos cansativo e mais simbólico, só que a essência não é nada mais do que você já viu em outros Metroidvanias. O Cemitério dos Picos, por exemplo, tem aquela mecânica de calcular o vento para pular, as telas adormecidas e os pêndulos oscilantes, pelo amor de Deus. O sistema de progressão é o que mantém tudo isso vivo. As relíquias mudam o modo de explorar, as contas do rosário servem de ajuste fino para defesa e ataque, e as orações funcionam como feitiços curtos que quebram o fluxo da luta na hora certa. Olha o estrago que tu faz com isso aqui. Dichosos los ojos que con devoción ven mi corazón atormentado. Eventualmente a gente vai encontrar a Dama das Seis Dores, e apesar do nome, ela aparece com 7 espadas, 6 cravadas no peito e uma na mão esquerda, como se estivesse pronta para te oferecer a dor dela em troca de redenção, mais ou menos na linha da Viridiana, só que aqui ela vai influenciar os teus status. Cada vez que tu visita ela, ela aumenta a tua vida, o que é bem simbólico. Quanto mais dor tu carrega, mais resistente tu fica. Que se acerque quien cuyos contentos son el padecimiento y los ayunos, pues son grata penitencia. 6 dolores afilados ajan mi pecho florido. Tomad el primero de ellos y volcad una de vuestras 6 manchas capitales del alma. Tu toma um pedaço do sofrimento dela e, em troca, se torna um pouco mais vivo. Esse design foi inspirado no Voo das Bruxas, de Goya, e também lembra as esculturas de Nossa Senhora das Dores. É mais um exemplo de como Blasphemous pega o catolicismo espanhol e transforma em algo grotesco, mas ainda profundamente humano. Aqui, até o milagre de aumentar a vida vem pela dor. Mas antes disso, a gente tem uma parte crucial para entender o todo. Depois que tu derruba Tem Piedade, antes de sair por aí no mundo, tu vai encontrar uma sala silenciosa, cheia de estátuas rachadas, há uma delas maior que as outras, diante da qual a gente vai se ajoelhar, o que aparentemente somos levados para um sonho. Dentro desse espaço, o tempo parece parado. No fundo do mapa, um rosto dourado flutua ali de boas. Esse é um dos santos petrificados que o milagre aprisionou para guardar o que resta da fé verdadeira, as 3 feridas sagradas. Cada uma delas representa uma virtude distorcida, uma forma de devoção que se perdeu dentro da própria pureza. E como tu deve imaginar, cada um deles é representado por cada boss das 3 humilhações. O primeiro rosto é o da ferida do atrito, ligada a Tem Piedade, que a gente já trombou. O atrito é aquele que teme o pecado não por arrependimento, mas por medo da punição. E é exatamente isso que o bicho simboliza, a fé que reza por autopreservação, que por sinal dentro da criatura ainda tem uma pessoa viva, orando, suplicando para não sofrer, um desespero travestido de fé. O milagre puniu essa covardia e a transformou em uma carne deformada. A segunda ferida é a contrição guardada pelas 3 angústias, 3 mulheres que pediram amor divino e nunca receberam resposta. O milagre mudo, como sempre, respondeu do jeito dele, fundiu os 3 corpos deixando as presas numa mesma carcaça. O resultado é uma criatura que chora sem som, um coral de orações secas. A música que toca nessa luta parece feita para te deixar desconfortável. Na verdade, toda a soundtrack desse jogo tem esse propósito. Ele cumpre exatamente a função de te deixar desconfortável de um jeito bom, dar substância aos mapas e principalmente aos bosses. Por fim, vem a compulsão, guardada por Nossa Senhora do Rosto Carbonizado, que antes era chamada de Oreia. Ela leva esse nome porque ela era uma figura tão bela que as pessoas começaram a adorá-la, e para se livrar disso ela queimou o próprio rosto com óleo fervente. O milagre viu esse gesto tão grande de devoção e o eternizou. A chama do rosto dela nunca se apaga. Hoje a carne dela queima sem parar. E isso virou um culto. Freiras iam até o templo para repetir esse ato, queimando o próprio rosto para sentir a mesma dor. O que começou como um gesto de humildade virou uma automutilação ritualizada. E é curioso que logo depois desse templo tu encontra Gémino, um dos personagens mais tristes de Blasphemous. Ele tá preso dentro de uma estátua de ferro, congelada nas colinas. Pelo que a gente consegue entender, ele tá ali porque ele fez algo que a igreja considerou um pecado grave. É uma forma de
punição. A quest dele se resume em tu trazer um pouco desse óleo, tipo, o cara quer sentir essa dor, que é tão famosa pela figura da Nossa Senhora, nem que seja um pouco antes dele morrer, e é isso que torna ele um dos retratos mais humanos do jogo aqui nesse primeiro pedaço. Talvez o primeiro dos inúmeros que acreditava que até o castigo ainda poderia ser uma forma de graça. Já essas três figuras foram a catarse grotesca de Blasphemous. São parábolas em carne viva, cada um ensinando o que acontece quando o amor, o medo e a culpa tentam ser santos. No cristianismo, atrito, contrição e compulsão são estágios de arrependimento, só que aqui eles viram estágios de mutilação. O erro não é o pecado, é amar o divino de forma errada. O milagre talvez não condene o ato, talvez ele condene a intenção. Depois das três feridas sagradas, o penitente já sabe que o milagre não diferencia bênção de punição. Cada chefe até agora foi um sermão, fé, culpa e amor misturados em uma forma de carne e ossos. Só que aos poucos Custódia começa a se contradizer. Nascimento é uma criatura impossível de descrever sem tropeçar nas palavras. Ele tem dois rostos, um no peito e outro na cabeça, e ambos envelhecem em direções opostas. É como se eles vivessem em tempos diferentes. Ele parece envelhecer e rejuvenescer ao mesmo tempo, preso num ciclo sem lógica. E tipo, nenhum ato justifica, nenhuma fé explica o que é isso. É o retrato da existência sem propósito, uma penitência que continua mesmo depois de todos os pecados terem sido pagos. Sakura, por outro lado, foi uma mulher que rezou por empatia, pediu pra sentir a dor dos outros pra aliviar o sofrimento alheio. O milagre ouviu e concedeu. Agora ela sente tudo, as feridas de todos, as dores do mundo inteiro, todas ao mesmo tempo. A pele dela nunca cicatriza, ela é a compaixão transformada em tortura. Nessas duas figuras, Blasphemous faz algo diferente. Ele para de explicar. Até aqui, cada martírio parecia carregar um significado, medo, arrependimento, devoção. Agora, não tem moral, nem castigo, nem redenção, apenas um ruído. O penitente não entende o que vê e tu também não, e talvez esse seja o ponto. O milagre antes tratado como uma força divina agora parece só repetir o sofrimento sem motivo. É o momento em que Blasphemous troca essa teologia por uma questão de sensação. O caos toma o lugar da fé. Tu percebe que depois de trombar socorro e nascimento, algo muda, até que o milagre é tratado como uma divindade, uma presença que escuta e responde mesmo com castigos. Só que quanto mais a jornada avança, mais o jogo mostra o contrário. O milagre não pensa, não decide, não escolhe, ele apenas reage. O que tudo indica, o milagre não criou Custódia, mas sim Custódia que criou o milagre. Ele nasce do desespero coletivo, da soma de todas as preces por perdão, de cada arrependimento transformado em súplica. E quando esse coro de culpa fica alto bastante, ele ganha forma, não por uma vontade divina, mas porque o sofrimento humano precisava de um rosto. O milagre não distingue piedade de punição, ele responde tudo da mesma forma, multiplicando a dor como se o castigo fosse a única linguagem que entende. Ele parece muito ser uma divindade feita de hábito. Quanto mais as pessoas rezam, mais ele se fortalece, quanto mais elas sofrem, mais ele se confunde com o próprio mundo. Certo, mas se o milagre é o reflexo da fé humana, por que ele ainda existe, mesmo quando tudo já desabou? Essa é a pergunta que começa a martelar quando a gente cruza a segunda metade de Custódia. Socorro e Nascimento mostram um erro, agora o jogo vai mostrar o vício, porque de alguma forma a gente sabe que ele continua por algum motivo. E talvez o que mantenha ele de pé são esses 4 corpos, ou melhor, 4 chefes espalhados pelo mapa, 4 orações que nunca foram encerradas. O primeiro é Exposito, um ser que nasceu do desespero. A sua mãe, condenada à fogueira por bruxaria, pediu que antes dela morrer que alguém fizesse uma estátua à sua imagem, para que esse bebê que ela acabou de ter não sentisse tanto a ausência dela. E o milagre, obediente como sempre, atendeu. A estátua ganhou vida, e a criança cega e sem a mãe cresceu presa a esse corpo de cera. E toda essa situação dá sentido ao nome dele. Exposito é um termo para crianças órfãos de pais desconhecidos na Espanha. É um dos momentos mais tristes do jogo, porque não tem uma maldade nem uma redenção ali, saca? É apenas um Deus que entendeu o amor como possessão e transformou a compaixão num cárcere. Quando a gente enfrenta o Exposito, não parece uma luta contra um monstro de fato, apesar do design da criatura, mas justamente contra essa necessidade humana de dar sentido à dor. E o que dá mais substância a ele é que ele é o único boss do jogo todo que tem um ataque insta-kill. A criatura é linda e repulsiva ao mesmo tempo em que ela é inocente e amaldiçoada. É o milagre tentando imitar uma certa ternura e errando miseravelmente. Se Exposito mostra o milagre agindo demais, Melquíades mostra o contrário, mostra o milagre parado enquanto a fé faz o trabalho sozinha. Esse foi um arcebispo que foi exumado, lavado, enfeitado de ouro e gemas, vestido com seda e joias, e o povo louco de devoção começou a balançar o seu corpo como se fizesse andar outra vez. Uma paródia de ressurreição, um cadáver transformado em espetáculo. Melquíades é a única figura que talvez nem tenha sido tocada pelo milagre, e isso é o mais assustador, porque aqui o sagrado não vem do divino, vem literalmente do desespero humano, tanto que pra tu derrubar ele
dele, tu precisa bater nos braços humanos que estão segurando ele ali, e eventualmente ele vai soltar um ataque de mãos mostrando justamente isso, o fanatismo que continua o ritual sozinho. O milagre nem precisa agir, o povo faz o serviço. De longe, essa é uma das composições mais criativas de um boss que eu já vi. Uma hora ou outra a gente vai chegar nos muros das sagradas proibições, onde a gente vai cair na de outro chefe. Mano, essa boss fight é gloriosa. Isso se dá muito pelos movesets dele, que pra mim é o mais da hora entre eles. O que pega é que esse maninho foi acusado de heresia e queimado vivo, mas ele era inocente. O milagre, com seu senso distorcido de justiça, decidiu provar a fé dele revivendo o corpo e o mantendo em chamas eternas. É o inferno transformado em virtude. O milagre confunde salvação com punição e justifica o sofrimento para continuar existindo. É o tipo de milagre que o mundo real entenderia bem, aquele que justifica o sofrimento porque precisa acreditar que ele tem propósito. E por fim vem Esdras, da Legião Ungida, a mesma de Crisanta, na qual a gente viu dentro dos quadrinhos. Ele e a sua irmã Perpétua foram moldados na fé até virarem aço, já que essa legião servia diretamente à igreja, para proteger justamente o que eles veem de mais sagrado. E pelo que a gente vai entendendo, ele e a sua irmã eram figuras muito próximas, só que ela morreu lutando, e ele ficou ali guardando as ruínas em nome de um deus que já não respondia. A gente vê isso ali nos primeiros 15 minutos do jogo. Ele é a primeira figura que a gente vê na nossa jornada, mas bem off-cam, apenas é mostrado para nós jogadores e não pro penitente. Porém, o que dá pra perceber logo nessa aparição, nesse primeiro discurso dele, é que Esdras não luta por maldade, ele luta mais por uma questão de convicção. Para ele o milagre é tudo, mesmo quando ele mata, mesmo quando mente, até porque tem toda a influência da igreja ali. Você vê que ele trata o penitente da mesma forma que Crisanta o tratava também, do mesmo jeito que a Crisanta via ele. Ele encara o penitente não como um inimigo por ódio, mas por zelo. Ele quer preservar a fé, mesmo que precise matar o último fiel. Esdras é a imagem final da obediência, é a última centelha do milagre enquanto ideal, aquele tipo de fé que escolhe a cegueira para não ver o vazio na sua frente. Esses 4 corpos explicam por que o milagre continua, porque ele não é tratado mais como uma entidade, e sim como um hábito. Ainda assim, há momentos que algo parece contrariar essa regra. É como se outra força discreta e silenciosa ainda insistisse em dar continuidade à vida. E eles estão bem na nossa cara. Se tu reparar, toda vez que tu morre aqui, tu é trazido de volta por alguns anjos pequenos que te seguram e seguram a meia-culpa também. Esses são os filhos do luar, pequenos bebês presos em caixas de vidro e ouro. Eles são querubins pelo que parece, mas deformados, put que em vez de celebrar Deus, eles se escondem dele. Eles aparecem em cada canto de custódia, suspenso no ar como se vigiassem o mundo à distância sem coragem de tocá-lo. Segundo uma figura chamada Jocinero, que é ligada diretamente a eles, na verdade é o primeiro deles, esses seres nasceram da lua e de um touro, que simbolizam coisas opostas, pureza e sacrifício. Dessa união impossível surgiram os filhos do luar, guardiões destinados a proteger as almas em penitência, mas o milagre não tolera a compaixão, e por isso aprisionou todos eles. As lendas dizem que Jocinero foi selado dentro das telas adormecidas, um depósito de pinturas e relíquias proibidas pela igreja. Um mural retratava o seu nascimento, obra de um pintor que desapareceu logo depois de terminá-lo, e é diante desse quadro que o penitente sonha com ele pela primeira vez. Na visão, Jocinero vai pedir que a gente liberte todos os filhos aprisionados, 38 ao total, espalhados por toda a custódia. Os filhos do luar são o lado poético da fé. O que resta quando o divino enlouquece? Eles não oram, não pedem, eles só apenas observam, tentando lembrar de um Deus que não os machucavam. E toda vez que eles te levantam é como se eles dissessem que nem todo milagre vem da dor. E talvez seja isso que ainda mantém a custódia de pé também. Não a fé no milagre, mas a fé apesar dele. Porque se até os anjos se escondem do divino, o que sobra é só o reflexo do que já foi uma crença. Mas Blasphemous não é só feito de monstros e mártires. No meio desse deserto de fé distorcida, ainda existem pessoas, figuras pequenas, esquecidas que sustentam o que restou da humanidade em custódia. Uma das primeiras figuras que a gente encontra em Blasphemous é Tirso. O milagre marcou ele com um dom perverso. Cada beijo dele cura, mas também transfere para si a dor que tirou do outro. Um homem condenado à empatia. Quando ele te pede as ervas curativas, que é a quest dele no jogo, tu entende que não é sobre uma recompensa em si, mas sobre partilhar. Cada planta que tu entrega para ele protege um irmão de Tirso, porque se tu falhar, eles morrem um por um. Ele parece representar muito dessa parada que a bondade em custódia custa caro, mas ainda existe. Tu deixa ele com a sensação estranha de que ajudar aqui é só outra forma de sangrar. Logo acima do lugar que a gente spawna, que a gente começa o jogo, a gente encontra Soledad, uma espécie de Spectrum que vive ali sozinha, guardando uma cruz pesada, como se segurasse o próprio tempo. Ela não te pede nada, nem perdão, nem companhia. Quando a gente liberta ela, ela aceita o descanso com um sorriso leve, como quem sabia que isso tudo aconteceria desde sempre. É o primeiro momento de paz sem milagre, o perdão que nasce do simples gesto de deixar alguém ir.
Altis Gracia é uma mulher que carrega o fardo dos filhos mortos. Fica implícito que esse personagem e o chefe das Três Angústias estão envolvidos de alguma forma, servindo como uma forma simbólica a angústia e a dor das três irmãs. O nome faz sentido, Três Angústias. Isso é um resultado bizarro da fusão de três irmãs que tinham sido prometidas em casamento, mas elas não aceitaram. Elas pediram pro Milagre uma saída e o Milagre falou, opa, vambora. Ele fundiu as três, fez crescer cabelo pra tudo que é lado, tanto que ele cresceu até virar um casulo, um ovo gigante de fios onde elas ficam presas, misturadas num só corpo. O Milagre atendeu, mas da pior forma possível. Aparentemente, se o Milagre traça algo pra você, é um caminho sem volta, porque se você ousar negar esse destino, o Milagre vai fazer com que você se arrependa de não ter se desvivido. Ali em Albero tu ouve falar de um homem transformado em sal, o Senhor das Costas Salgadas. Rezando na única fonte de Albero, a gente vai pro seu domínio, um mar branco onde o chão estala como gelo. Tu vê o que sobrou do povo dele, estátuas de sal olhando o vazio. Ajudá-lo é libertar todos eles. Pela primeira vez alguém em Custódia descansa sem sofrer. A fé dele não explode em dor, ela se dissolve no silêncio. Eventualmente tu vai se bater com um homem que recolhe ossos, que tá nesse balde de areia aí. Ele pede que tu traga de volta um por um. Cada osso devolvido é uma história recuperada, um nome salvo da lama. Enquanto o Milagre transforma a gente em relíquia, esse mano devolve significado às relíquias. Esse maninho não faz nenhuma reza, ele apenas lembra. E lembrar em Custódia é o ato mais divino que resta. Esse é Cleófas, e ele tá prestes a se jogar. Mas isso aí tem um contexto. A primeira vez que a gente encontra ele é na ruína da Mãe das Mães, já com Socorro, um homem de fé, mas com a fé meio cansada. Na sua juventude ele fez parte da Ordem do Verdadeiro Enterro, que eram monges que acreditavam que enterrar um corpo inteiro era a única forma de salvar uma alma. A caridade deles não era piedade, era quase técnica, quase uma ciência sagrada, manter a carne unida para que o espírito pudesse atravessar o sonho, o lugar entre o vivo e o morto. O primeiro contato com alguém dessa ordem é na igreja ali que tá fechada em Albero, que tu conversa na janela com um homem, tem até a questzinha e tudo, só que o que me chamava a atenção era esse pedido dele pra gente levar corpos, restos mortais de cadáveres para que eles possam receber o enterro digno que eles não receberam. O mesmo homem que antes garantia o descanso aos mortos agora se ajoelha diante da dor dos vivos, tentando salvar a única coisa que resta pra ele da fé em Custódia. No caso, a pessoa que ele mais conviveu, Socorro. Se tu decidir acabar com o sofrimento da Socorro, passando ela sem mais nem menos, ele vai parar lá na prisão da igreja, se lamentando do porquê adorava tanto ela, mais do que a própria santidade pelo qual ele rezava. Mas se tu for louco o suficiente pra querer fazer a quest dele, oferecendo socorro para as três marcas do refúgio, ele fala isso aqui. Los señor tres penitentes que comulgaron con el milagro clamaron su amparo y protección. Aquella alma por la que ella sufría ya han marchado al otro lado del sueño. ¿Ha terminado pues la santa encomienda de mi señora? Penitente, ¿por quién velaré yo ahora? Ele até tenta continuar, mas fica claro que ali ele perde o sentido de tudo. Encontramos ele de novo nos telhados da arquicatedral. E bom, a gente precisa dar um espaço porque ele precisa rezar, se é que você me entende. Cleófas é o espelho rachado de Tirso. Ambos cuidam dos outros, mas enquanto Tirso acredita na cura, Cleófas duvida do sentido de curar, porque ele na verdade representa o esgotamento da compaixão. O momento em que a fé de tanto tentar salvar começa a se perguntar se vale a pena. E é por isso que Redento o sucede tão bem. Porque entre todos os NPCs desse jogo que eu encontrei, Redento foi o único que ainda caminhava, curvado, preso ao peso da própria fé, mas caminhando. Redento é um dos peregrinos genoflexos, uma irmandade que acredita que a fé deve ser carregada nas costas, não pregada com palavras. Eles amarram as mãos atrás do corpo, os pés com cordas e prendem no pescoço um botijo de barro, um jarro pesado que os obriga a caminhar curvado, para não desviar o olhar do caminho. Oh, pecados míos. ¿No es suficiente un largo camino lleno de reflexiones? ¿Qué hay de los callos en los pies, los calambres en las piernas, la sed, la frente abrasada por un sol que parece no ponerse nunca? ¿Y qué hay de las torturas del pensamiento, cuando la culpa se nos clava una y otra vez en el corazón? ¿Qué más castigo queréis, oh pecados míos?
O nome dele vem do latim O Resgatado pela Fé, e a sua jornada é exatamente isso, uma longa tentativa de atravessar a Custódia sem jamais levantar a cabeça. O ciclo se repete 5 vezes até que Redento alcance o templo da Mãe das Mães. Esse personagem me lembrou diretamente do Cebolão de Dark Souls, eles devem ter até uma simbologia ali, uma referência a ele. Ambos são figuras que seguem caminhos mesmo sem entender direito o motivo, mas a diferença é que em Dark Souls o peso é simbólico, em Blasphemous isso é mais literal. O Redento anda curvado porque carrega a própria fé nas costas, e essa imagem fala mais alto do que qualquer diálogo. Ele é o tipo de personagem que te ensina sem pregar nada, continua mesmo quando não dá pra ver o caminho. Mas fato é, essas pessoas não possuem poder nem glória, mas são elas que quebram o ciclo. Depois de ver tanto sofrimento, vira até uma rotina, você se acostuma com esse cenário, tipo quando tu joga muitos jogos como Fear Hunger. Mas encontrar gente como Tirso e Soledad parece um milagre de verdade, não a entidade do jogo, mas o pequeno milagre, aquele que nasce quando alguém decide não desistir do outro. Esses encontros são importantes pra tu entender a causa disso tudo, porque se ainda há bondade viva em Custódia, também há um fanatismo apodrecido no trono. E esse trono, bom, esse trono tem nome. Durante toda a tua jornada de desespero em Blasphemous vai aparecer uma figura de vez em quando, entre uma batalha e outra, sempre aparecendo sozinha na composição, é tipo um rosto humano preso num quadro de metal, a pele vermelha contrasta com o ferro esverdeado ali, como se a carne tivesse sido fundida. No início eu achei que fosse só mais uma escultura de Custódia, mais um santo petrificado em meia fé apodrecida, mas ele se move ou talvez respire, ou talvez eu só tenha começado a vê-lo depois que eu entrei em Albero. Desde então ele fica aparecendo de novo e de novo, sempre depois de um sacrifício, sempre mais perto. No hay respuesta a nuestra súplica. El milagro nos ha abandonado y mi trono ornamentado da la espalda a los que aquí esperan. Não dá pra saber se ele fala comigo, com um penitente, com o próprio milagre. Pode ser uma lembrança, pode ser um delírio, mas há algo de humano nessa voz, e isso que mais me assusta. Depois de salvar quem ainda respirava em Custódia, tu segue rumo à Catedral da Mãe das Mães, onde o milagre pulsa com mais força e mais apodrecido. Como um belo lar de uma divindade, tudo ali é revestido de ouro branco. É uma arquitetura tão bonita que por um breve momento você acha que realmente você tá no céu, mas ali tu percebe algo estranho. É a mesma voz dessa figura que aparece pra ti durante a jornada. A voz é suave e triste. Talvez seja a voz do milagre? Foi isso que eu pensei a primeira vez. Só que não é um milagre, é algo pior. É um homem que tentou entender Deus. Antes de virar essa estátua viva, aquela voz tinha um nome: Escribá, o sumo pontífice da Igreja do Milagre. Foi ele que ergueu a fé de Custódia sobre o medo, mas quando as orações do povo começaram a cair em silêncio, o Escribá se levantou diante do altar e gritou: Mi trono ornamentado da la espalda a los que aquí esperan. Em sinal de protesto, ele virou o seu trono literalmente. O gesto rompeu o equilíbrio entre a fé e o desespero, e assim começou aquela era chamada de a Era do Trono Virado, um tempo em que os fiéis adoravam o vazio. Foi a primeira heresia de Custódia e a última tentativa de pensar. O milagre respondeu do único jeito que ele sabe, com punição. A carne dele começou a brotar galhos, o sangue virou seiva, e o cara simplesmente se transformou numa árvore viva, queimando por 90 dias sem se consumir. O famoso Amaterasu. Quando o fogo abaixou, o trono tava de ponta cabeça sobre uma montanha de cinzas. Era o nascimento de outra coisa. O homem que acreditou tanto que o próprio Deus o plantou. Ou seja, o corpo de Escribá nunca morreu de verdade. O milagre o transformou em algo que não dá pra entender. Um símbolo de fé que não consegue morrer, preso entre a glória e a vergonha. E de tempos em tempos uma parte dele se manifesta, o rosto de ferro e carne que tu encontra durante a tua jornada. Talvez fosse Escribá te observando, testando, rezando pelo fim ou pela continuidade do sofrimento. Quando finalmente o encontramos na base da Mãe das Mães, ele te encara e diz: Hágase de vos, solo el milagro sabe. E esse é o ponto, porque no fundo nem tu sabe mais o que tu é, e nem quem você é, servo, pecador, escolhido, ou só mais um ramo da mesma árvore. Porque Escribá me pareceu o último homem que ainda acreditava, o que mais botava fé no milagre, e talvez o primeiro a enlouquecer por causa disso. Quando disse que o milagre o abandonou, eu percebi que ele não blasfemava, ele apenas estava confessando o que todo mundo já sabia. Escribá é de certo modo a síntese de tudo que veio antes. Ele reúne em si cada contradição que o jogo construiu, o fanatismo dos fiéis, a culpa dos santos e o silêncio do próprio milagre. É o homem que tentou entender Deus e acabou sendo engolido por ele. Todo o caminho até aqui, os martírios, as feridas, os templos e os pecados convergem nesse encontro. Não é mais sobre vencer um inimigo, mas sobre enfrentar o resultado final da fé cega. Só que quando encontramos ele aqui, ele tá na sua forma humana. É uma luta muito fácil, ele vai ficar se teletransportando pelos extremos do mapa e conjurando magia. Mas cada tapa que tu dá nele, a vida dele vai pros caralho. Até porque...
Habéis roto el espejo en el que me veíais dormido. Ahora me veis despierto como hijo del milagro verdadero. O que se levanta diante de nós é a verdadeira forma do último filho do milagre. Toda a catedral ali vira um plano cinza, parece que a gente tá até acima das nuvens. É como se o milagre tivesse sugado a própria cor do mundo, deixando só a essência pra esse momento. O mais da hora dessa boss fight são as duas trilhas que tocam nessa luta. O título que toca na primeira fase é o Degrau Rumo à Santidade, que é quando ele ainda tá na sua forma humana, tentando forçar a sua ascensão. A segunda se chama Olhar de Culpa. Ela entra quando o cenário apaga e ele vira o último filho do milagre. É a virada de ambição pra castigo. Pessoalmente eu curto quando o jogo entrega uma luta dessas no final, não pra te esmagar de dificuldade, mas pra te deixar sentir o peso do que tá acontecendo. Parece até simples demais, mas é justamente isso que faz a cena funcionar. Quando enfim o último filho do milagre cai, ele apenas se cala. Escribá na sua forma humana fala pra caralho, mas a figura do último milagre, ela se revela calada e morre calada. A única coisa que aparece de diferente é uma mensagem na tela. Summa Blasfêmia. Até então, todo boss que tu terminava aparecia a mensagem Requiem Aeterna. Esse é um rito comum da morte em Custódia. Um descanso que parece bom, piedoso, mas é só o ciclo de penitência se repetindo. A mesma mensagem que confirma pra gente que um boss foi derrotado é a mesma que confirma que todo boss vira mais um sacrifício do milagre. Só que Summa Blasfêmia é diferente. É o selo de um ato que transcende a penitência. O momento que tu mata o último filho do milagre e sem perceber comete a blasfêmia suprema. Esse é o ponto que o jogo te dá uma vitória, mas não diz necessariamente se ela é boa ou ruim, depende do que tu vai fazer com ela depois. E é então que Deu Graças aparece uma última vez. A voz dele soa diferente, não como um guia, mas como quem já viu isso acontecer antes. Ele fala de uma montanha feita de cinzas erguida do corpo queimado da sua santidade. Diz que o milagre pode enfim descansar. Tu acredita porque, depois de tanto sacrifício, duvidar seria um tipo novo de pecado. E então tu segue, acreditando que essa é a última escada, que esse é de fato o fim da penitência. À medida que a gente avança, a gente vai percebendo que isso não é uma montanha. É o próprio berço da aflição. A única vez que eu mencionei o berço da aflição foi no prólogo. O berço parecia apenas simbólico, um lugar onde o milagre nasceu, ou talvez ele tenha sido levado após o nascimento, não fica muito claro. Agora ele é o corpo inteiro de Custódia, um útero fossilizado, onde o divino e o humano se confundem. O nome sempre foi literal e figurado ao mesmo tempo. Berço, leito de nascimento. Aflição, outro nome pro próprio milagre. Outros fiéis já vieram até aqui acreditando encontrar o Graal, o cálice da salvação. Mas o Graal em Custódia nunca significou uma taça. Tava mais pra uma meta, o ponto final da culpa, e ninguém chegou lá. Foi exatamente aqui que Escribar virou o trono sobre o povo, o momento em que o milagre se inverteu e a fé começou a sangrar de dentro pra fora. Talvez seja o mesmo lugar, só que refeito pelas cinzas, ou talvez o berço nem sequer seja um lugar, seja o gesto eterno de alguém tentando nascer do sofrimento. Conclusão, tu sobe, mas não chega em lugar nenhum, porque sem perceber, tu deixa de escalar e é engolido, tragado pelo pó como quem volta pro ventre que o gerou. Deu Graças recolhe o teu alma e coloca junto dos outros. São dezenas, talvez centenas, todos iguais, exatamente como no início da jornada. Dos iguais nos levantamos e dos iguais descansamos. A gente é deixado ali como mais um que existiu. O ciclo perfeito. Custódia silencia, mas o berço ainda pulsa ali naquelas cinzas, gerando o próximo que virá. Esse é o final padrão, o final ruim. Não tem salvação nem condenação, ficamos apenas com esse ciclo de continuidade. O penitente nunca entende o milagre, por isso o berço volta a gerar outro igual. É um Deus que se alimenta da tentativa de ser compreendido, talvez. E isso não acontece. O milagre não morre e Custódia continua viva sonhando o mesmo sonho. Mas existe outro caminho, um que começa nas mesmas cinzas e termina em um silêncio diferente. Só que aí é outro rolê. Primeiro, encontrar a conta imaculada, um pequeno rosário branco aparentemente sem importância, mas se tu morrer 3 vezes com ele equipado, a pureza se desfaz. A conta se transforma no peso da verdadeira culpa, e é com ele que o corpo começa a verdadeira penitência. Depois a gente precisa destruir as estátuas dos confessores, que são essas estátuas espalhadas por Custódia. Normalmente elas servem para absorver o jogador da culpa, que serve basicamente para
pra tu recuperar a tua alma quando tu morre ali. Tu não precisa ir atrás dela, só ir nessas estátuas dos confessores que aí tu recebe ela de volta. Mas quando a gente quebra elas, o penitente abre pequenas masmorras, fendas na realidade onde enfrenta sua própria culpa, materializada em forma de hordas de inimigos, 7 no total. E cada vitória que tu tem, o espinho que o Deo Gracias te entregou lá no início do jogo, cresce e se transforma, vai de espinho pra broto, sarça e por fim, a custódia do pecado. Como o Deo Gracias fala pra gente, onde o espinho precisa sangrar o penitente, precisa machucá-lo, porque só assim a gente vai conseguir conhecer a verdadeira misericórdia. Com tudo isso feito, basta chegar até o final da história principal, só que agora Deo Gracias ele vai estar diferente, porque num tom bem direto ele vai falar pra gente subir. Your communion with the first miracle awaits. O penitente sobe, só que dessa vez ele é digno. As cinzas o reconhecem, o peso da culpa não é mais um fardo. No topo, ele tá lá, o trono virado. Aquele mesmo que Escribá havia invertido em protestos tempos atrás. Agora ele volta a se alinhar, não como um símbolo de poder, mas agora de aceitação. O penitente se senta e sem pensar duas vezes, finca a meia-culpa no próprio peito. Exatamente como a mulher do prólogo. E assim o penitente vira uma árvore, a nova ponte entre o humano e o divino, o novo pai e filho do milagre, na mesma linha da figura do retorcido. Ou seja, o ciclo não termina, ele apenas muda de natureza. Não dá pra saber quanto tempo se passa, mas depois de um longo período, Crisanta, aquela mesma figura que matou o penitente para que ele fosse revivido pelo milagre, chega e olha pra árvore que um dia foi o penitente, puxando a meia-culpa das entranhas de madeira que ele se tornou. Talvez o libertando, talvez despertando tudo de novo, é impossível saber, mas o importante é que agora há um tipo de paz, e Custódia, mesmo que entre cinzas, parece viva pela primeira vez. Esses são os dois finais do jogo. Em um a gente fica no meio do caminho e o outro a gente vira uma espécie de figura do milagre do povo de Custódia. Mas felizmente pouco tempo depois do lançamento do jogo foram lançadas duas DLCs para continuar e enriquecer a narrativa de Blasphemous. As duas com finalidades completamente diferentes. Ou melhor, trazendo outra ótica das coisas que foram apresentadas pra gente até agora. E assim, posso falar? A melhor decisão que a The Game Kitchen fez foi lançar essas duas DLCs, porque elas são boas pra caralho. Depois de concluir o jogo base, seja descansando entre as cinzas ou fundindo-se com o próprio milagre, tu vai ser convidado a retornar para a Custódia. Mas o que te espera não é exatamente uma continuação. A DLC The Stir of Dawn, que foi a primeira a ser lançada, adiciona um novo modo de jogo chamado de True Torment, o verdadeiro tormento, que funciona como um novo ciclo da penitência. As tuas orações, as tuas relíquias, os corações e os contos do rosário, eles vão ser mantidos, mas tu vai perder o progresso das bênçãos e dos aprimoramentos. O teu corpo volta ao estado inicial, a vida e a tua bile vão ser reduzidas, os inimigos eles vão causar mais dano e o mundo inteiro vai se tornar 2 vezes mais punitivo. O True Torment vai além do desafio fudido do jogo, é uma metáfora do que é ser fiel em Custódia, viver sabendo que o milagre nunca vai parar de exigir dor. Quando tu sobe o teu save no jogo, tu vai receber um item chamado Sino Petrificado. O som que ele faz é o primeiro sinal de que algo mudou, é através dele que se abrem novas passagens, levando a outros lugares e um novo personagem também, Gibrael, o mensageiro da seita. Ele se apresenta como mensageiro de uma seita misteriosa que afirma compreender os sons do milagre. Ele toca uma melodia antiga, a música do milagre. Essas câmaras guardam os caixões das Amenacites, ou as 4 comodidades, entidades criadas a partir do ouro divino. É aqui que a parada dá um passo além. Blasphemous, que até então era sobre penitência e arrependimento, passa a explorar o que estava por trás disso tudo, e talvez o único jeito de entender isso é através das comodidades e a mulher que amou o milagre errado. As comodidades foram criadas por uma mulher chamada Laudes. Ela não adorava o milagre em si, mas o distorcido, o primeiro homem transformado por ele. O negócio é que o amor que essa mulher tinha não era uma questão religiosa, era mais
mais humana. Dominado por inveja, ele prendeu Laudis e essas 4 criações em caixões de ouro, transformando o afeto em uma condenação. Cada Amenácide representa uma parte desse castigo. Elas não funcionam como inimigos tradicionais, mas como manifesto de um trauma divino, são fragmentos de uma memória que o milagre tentou apagar. A combinação desse arco é a luta contra a própria Laudis. O confronto ali tem um caráter simbólico mais próximo de um exorcismo do que de uma batalha em si. Cada fase expressa uma emoção que o milagre quis eliminar e você meio que faz esse favor pra ele. Essa parada revela algo que o jogo base só sugeria até então. O milagre não é uma força indiferente, ele sente coisas, ele sente ciúme, sente amor, sente medo de ser esquecido. Laudis e as suas crias são a prova física desse colapso emocional, e isso mostra pra gente que o milagre talvez seja um personagem trágico, que ele é de fato o verdadeiro protagonista do culto de Blasphemous, um deus que se envergonha do que não consegue esconder, sentimentos humanos. Certo, agora sabemos que a entidade possui traços emocionais, raiva, ressentimento, amor e ciúmes. Mais do que isso, que talvez essa entidade nem saiba controlar as próprias emoções, já que, ironicamente, o milagre teve ciúmes do seu primeiro milagre. Mas ainda faltava compreender a origem desses sentimentos e o propósito por trás da dor que sustenta o mundo de Custódia. A segunda DLC, Wounds of the Eventide, se concentra em preencher essa lacuna, funcionando como uma investigação dentro da própria teologia do jogo. O ponto de partida é encontrar o local onde fica Perpétua, o lugar onde ela foi enterrada. Ela vai pedir que o penitente encontre o seu irmão, que é o nosso mano Esdras. A parada é que tu geralmente vai cair na luta contra o Esdras, que é uma das mais da horas do jogo, tem até a ajuda dela, da irmã dele ali também. Só que a irmã dele, como a gente sabe, tá morta. A gente entende também que aquela figura da irmã dele que ele vê é apenas uma projeção que o milagre fez, provavelmente para dar um incentivo para ele continuar parando o penitente, para ele nunca perder a fé no milagre. Isso é dito pra gente quando a gente vai até o local de descanso da irmã do Esdras, que é um lugar escondido da DLC. Com ela a gente consegue o escapulário incompleto. Voltando pra luta com Esdras agora com esse item em mãos, a luta simplesmente não acontece. Perpétua aparece ali e convence ele a ajudar o penitente. É daí que Esdras vai guiar a gente pra um lugar esquecido, uma capela antiga, lá em cima da Irmandade da Tristeza Silenciosa, onde a gente pegou a espada da meia-culpa antes dos eventos do jogo, que a gente pode ver nas cutscenes iniciais e no quadrinho. Só que nós, jogadores, não temos acesso a esse lugar. Não, até agora. Dentro da capela, o Esdras vai mandar a gente achar um mano que tem a chave de um lugar que tem algo que a gente vai ficar de cara. Eu pensei nessa hora, tipo, mano, pelo amor de Deus, deve ser um leve trás do caralho, como eu já fiz por 10 horas seguidas jogando isso aqui, mas... caralho. Lembra que a gente falou de 3 rostos guardiões lá das 3 humilhações? Então, existe um quarto que descobrimos aqui. A história dessa figura tinha sido apagada pela própria igreja de Custódia. Esse personagem representa a distorção do dogma. Ele foi silenciado por afirmar ter visto a forma real do milagre, uma visão que o tornou herege aos olhos dos fiéis. O fato de ele guardar algo chamado de ferida da abnegação reforça a ideia de que a negação do divino é paradoxalmente o estado final da fé. Para devolver a visão para ele ter acesso à verdade de fato, tu vai precisar recuperar os olhos dele que foram arrancados e jogados em 2 lugares diferentes do mapa. E essas buscas elas não são arbitrárias. Um dos olhos está com Serpies, que é essa serpente que tá na área de luto e devoção, essa nova área do jogo, que é um inferno. Mano, esse macaco, filho da puta. O outro tá com Isadora, a voz dos mortos, cuja função é perpetuar o canto dos que já se foram. Ambas as figuras simbolizam formas distintas de aprisionamento, uma física, outra espiritual, e ajudam a consolidar a noção de que o milagre se manifesta em sofrimento e repetição. Depois de enfim recuperar os 2 olhos pro quarto rosto, a gente recebe o coração verdadeiro de meia-culpa. Basicamente é o coração da nossa lâmina. O item carrega um valor muito simbólico e muito claro, a consciência recuperada. E isso vai ser extremamente importante para a figura que a gente vai enfrentar logo em seguida. Crisanta é uma das figuras mais importantes de Blasphemous, mesmo ela aparecendo pouco. Antes de ser a guardiã final da fé, ela foi a capitã da Legião Ungida, que é justamente essa ordem militar criada por Escribá para lutar em nome da igreja e proteger a Mãe das Mães. 3 soldados dessa legião ainda aparecem nos telhados da Arquicatedral, e cada um deles carrega uma das 3 marcas do refúgio, ligada à missão lá do Cleófas da Socorro. Mas o que o jogo deixa implícito é que no passado eram muitos, e que a própria ordem de acabar com a Irmandade da Tristeza Silenciosa, que é o povo do penitente, veio diretamente de Escribá, sendo Crisanta o seu melhor soldado para essa missão. A espada dela é coberta por bandagens vermelhas com óleos sagrados ali, o mesmo tratamento que a armadura dos cavaleiros da legião recebiam. Segundo o livro de artes oficial, essas faixas servem para conter o poder do milagre que permeia a
lâmina é a mesma energia que mantém o penitente vivo, mas aqui é usada para selar e não para purificar. Como a gente já sabe, os membros mais conhecidos da Legião é Perpétua, Esdras e Crisanta. A gente vê o drama dos dois irmãos muito separado da Crisanta, até porque ela é a líder do grupo, afastada dos calores ali dos seus colegas. Ela se encontra no topo da hierarquia e carrega a culpa de todos com ela. O curioso é que antes dela mesmo passar o penitente nos quadrinhos, ela mesma disse que os caminhos dele e dela são opostos, mas complementares. Não é à toa que ela tá tão presente em alguns momentos que se refere ao penitente, né? É ela quem passa ele antes dos eventos do jogo. Ironicamente, também é quem permitiu que o milagre o trouxesse de volta. No final bom, é ela quem retira a meia-culpa do corpo do penitente, e agora ela se faz presente como um dos últimos obstáculos pra gente chegar no milagre, ou no que ela considera sagrado. E assim, papo reto, essa boss fight é muito boa e justa, apesar de ela ser meio difícil. Com o coração verdadeiro da meia-culpa que tu pegou com o quarto rosto, a parada vai ficar louca. O milagre aparentemente concede a ela poder e mobilidade, reforçando o contraste entre a fé e essa vontade. Ela vira basicamente o Shin de Blasphemous, sem exagero. Ainda assim, é só com o coração verdadeiro da lâmina que a gente consegue libertar ela, porque a Crisanta também carrega a ferida da abnegação, que é a ferida que representa o poder de negar o milagre. Ela não tem permissão de ir contra o milagre, ou seja, a Crisanta foi cegada para nunca poder enxergar o erro do milagre, e ironicamente se tornou o exemplo máximo de devoção ao próprio milagre. Ela vai passar a ferida da abnegação pro penitente, que é o gesto que encerra a servidão dela e abre um novo estágio da jornada, porque agora ela vai ganhar consciência do que tá acontecendo. Não é à toa que o jogo a coloca aqui como a última barreira entre o penitente e a verdade sobre essa entidade. A ferida da abnegação é o oposto da culpa que movia tudo aqui. Se as outras feridas simbolizavam arrependimento, sacrifício, amor ao divino, essa representa a recusa consciente desse dogma. Ao receber a ferida e juntar ao seu poder com o coração verdadeiro da meia-culpa, a gente ganha a capacidade de agir fora da lógica do milagre. Em outras palavras, é o início da transcendência. Diferente do final comum, o penitente não é engolido pelas cinzas nem se senta no trono. O trono virado, que é o símbolo do erro de Escribá, se eleva até os céus, representando a libertação parcial desse sistema e a entrada num novo plano. O sonho. O sonho é um espaço onde a fé ganha forma. Não é um paraíso, é um lugar onde o divino é fabricado. A transição do mundo físico pro sonho mostra o momento em que o jogo deixa de falar de religião como prática e começa a tratar dela como ideia. Dentro do sonho, o Escribá volta, mas agora como o guardião do sonho. Ele deixa de ser esse papa corrompido para virar parte do próprio sistema que o usou. Não é mais um homem de fé, é o executor dessa máquina divina. Essa luta final com o Escribá tem um papel claro, mostrar que não basta negar a fé pessoal, é preciso quebrar a estrutura que a mantém. Essa batalha resume tudo que o jogo construiu. A fé que se volta contra a própria imagem e o indivíduo tentando existir fora do controle das altas vontades, que ainda não se revelaram, mas já se fazem presentes. O da hora dessa fight é que a Crisanta ela vai retornar pra te ajudar. Por mais que seja só pra servir ali como shield pra tu se defender de um ataque do Escribá, é do caralho esse momento de inversão total, que antes simbolizava a obediência e agora combate o próprio sistema. Essa parceria tem um peso tanto simbólico quanto emocional. Se antes os dois eram opostos, fé e razão, agora eles se complementam. É a crença de quem sobrevive a dúvida e a razão que reconhece o valor do sagrado. Essa união também redefine o que é penitência. A fé de Crisanta e a consciência do penitente agem juntas contra o verdadeiro inimigo. Não o milagre em si, mas o ciclo que o faz continuar. A batalha dos dois sela a superação dessa divisão interna e prepara o terreno para a revelação final do jogo. Essas são as altas vontades. 3 rostos gigantes, 2 femininas e um masculino no centro, as 3 chorando lágrimas de ouro. Esse é o topo da hierarquia. Eles são chamados por vários nomes: a Santidade, Trindade Suprema, 3 Grandes ou simplesmente altas vozes. E por essa forma trinitária aí, pode ser uma alusão à Santíssima Trindade que a gente conhece como Pai, Filho e Espírito Santo, mas o jogo nunca confirma isso. A ideia é mostrar que toda divindade nasce da necessidade humana de organizar o sagrado. O ponto central é que as altas vontades não criaram o mundo como as pessoas de Custódia imaginavam. Uma daquelas deduções estava certa. Na verdade, foi o contrário. Elas nasceram dele. A fé e o sofrimento coletivo deram forma a essa entidade. Quanto mais o povo sofria e rezava, mais forte eles ficavam. Ou seja, as altas vontades só existem porque as pessoas de Custódia precisavam acreditar realmente que o sofrimento tinha um sentido. A fé surge como uma resposta da dor, não como um dom sagrado. É claro, Crisanta e o penitente são partes desse processo. A ideia que o milagre dava poder a eles é desmontada. Eles nunca receberam nada. Pelo contrário, foram eles que mantiveram o sistema de pé. O poder que parecia vir de cima era só o retorno da energia tirada dos fiéis. Ou seja, um verdadeiro parasita. E o pior, eles têm características completamente humanas, desde a forma até a questão de sentirem emoções. A inveja que eles sentiram de Laudes foi a pista que faltava. E agora a gente tá aqui, diante dessa farsa. A maldição que eles lançam sobre os protagonistas: en la vida y en la muerte, en el ayuno o el nacer, en el dormir
o en la vigilia. Enterrado bajo suelos de ceniza, ceniza de vuestra carne, tendón y hueso. Execradme en el rostro, olvidadme en el nombre, por los siglos de los siglos. No habrá penitencia alguna que exonere este pecado. É só uma tentativa desesperada de manter o controle, mas nada acontece. O Penitente e Crisanta resistem e acabam destruindo as três. A morte das altas vontades é o colapso total da estrutura divina de Custódia. O sonho se desfaz, o espaço do sagrado deixa de existir e o jogo abandona qualquer noção de transcendência. É nesse vazio que surge o distorcido, o Twisted One, que é o primeiro milagre. Ele toca o ombro do penitente antes de desaparecer. Talvez um gesto de reconhecimento, de agradecimento. O sentido parece simples. O milagre não está se despedindo de seus fiéis, mas de si mesmo. Com o fim das altas vontades, o ciclo se quebra. O distorcido é liberado, mas o penitente morre. E já que a sua existência dependia da fé que acabou de desaparecer, a meia-culpa também se desfaz, o milagre se dissolve e Custódia fica sem Deus, mas também sem o seu castigo. E bom, no fim das contas, Blasphemous deixa muita coisa no ar. Tem teoria pra todo lado, gente que acha que as altas vontades criaram o milagre, outros dizem que foi o povo que deu forma ao divino, o milagre contatou o penitente pra matar as altas vontades, e até quem acredita que o penitente foi manipulado pra virar o novo escribá. Crisanta talvez nunca tenha sido cega de verdade, e a Irmandade do Lamento Silencioso parece esconder mais coisa do que o jogo mostra. Tanto que em alguns pontos eu criei uma conexão narrativa no roteiro pra ficar uma parada mais imersiva pra você, como por exemplo toda essa relação entre o milagre e as altas vontades, de quem veio primeiro, quem influenciou quem, só que no fim tudo se mistura em referências bíblicas, respostas no segundo jogo e a questão da subjetividade que vai da tua interpretação. E é justamente isso que deixa tudo tão bom, o mistério, as contradições e as interpretações que nunca acabam. O milagre é com certeza o grande ponto cego de Blasphemous, uma força que mistura bondade e crueldade até que a gente perde o chão moral tentando achar um sentido que talvez nem exista. E é aí que o jogo brilha. Poucos conseguem criar uma mitologia própria que parece tão antiga e real assim dentro do jogo. E assim, jogar isso foi uma experiência absurda, a história, a ambientação, a jogabilidade, tudo funciona. Quer dizer, tira nos desafios da Miriam. O cara que fez isso tem uma vaga cativa no inferno, espero que você queime. A dublagem espanhola é absurda, é tipo jogar Sekiro em japonês. A lore disso, é claro, é o que mais me pega, aquele clima de idade média, fé distorcida, culpa e dor. Cada personagem parece ter um passado que você quer entender e cada música pesa do jeito certo. Mano, é uma poesia em forma de jogo. E é claro, não dá pra falar de Blasphemous sem deixar coisa pra trás. Só o penitente tem uma 70 interpretação diferente. Se eu fosse explicar todo esse vídeo ia virar um sermão, mas se for pra tirar algo do mundo real disso tudo, é a crítica que o jogo faz ali no subtexto. Sempre existe alguém chorando lágrimas de ouro às custas da fé de outras pessoas. Na verdade, é o que mais tem hoje em dia, né? Às vezes é um estranho vendendo promessas, às vezes é alguém próximo se alimentando da esperança alheia. Tem sempre alguém louco pra fazer fortuna em cima de um povo desesperado pra ouvir qualquer um que pareça ter voz de autoridade. E muitas vezes a vítima disso pode ser você, alguém da tua família, provavelmente alguém religioso demais. É bem capaz que talvez você conheça alguém na vida real que compartilhe alguma das características dos personagens em relação à fé que eu falei nesse vídeo, de como eles olham para divindades de forma cega e como outras pessoas se aproveitam disso. Blasphemous mostra isso o tempo todo. Quanto mais o povo sofre, mais o milagre cresce. E o milagre, como sabemos, não é um milagre como a gente conhece. Muito pelo contrário, é só um nome disfarçado e isso é muito genial para corroborar com essa questão, para entregar essa mensagem. A mensagem não tem a ver necessariamente com a religião em si, mas sobre o jeito que o ser humano transforma até o sagrado numa hierarquia, sobre como a dor pode ser santificada e a fé das pessoas completamente corrompidas. Porque no fundo, talvez Blasphemous não retrate Custódia como uma região fictícia apenas. Talvez ele esteja falando da gente. Ou talvez eu só tô viajando.